E nós vamos ver o vídeo do Carlito Neto para a gente ficar bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Pediu a quebra do sigilo bancário do Jair Messias Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Já adianto para vocês que talvez o caminho, olhando eventos anteriores, como os da rachadinha, não sejam apenas a conta do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Mas já adianto para vocês que a Polícia Federal já entendeu que essas viagens em excesso à Arábia Saudita traz no mínimo uma estranheza. Para quem não tem recordação, o governo Bolsonaro viajou ou mandou representantes para a Arábia Saudita especificamente em 150 viagens oficiais. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque eu vou citar também aqui um fundo chamado Fundo Mumbandala, que comprou algumas coisas no Brasil durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro, com descontos inclusive de 50%, e que estranhamente dava presentes e presentes ao ex-presidente Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso canal, além de ser membro e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Mais uma vez, lembro a vocês que hoje às 21 horas estará disponível no canal apenas para membros aqui no YouTube e lá no nosso Apoia-se para apoiadores, 2 vídeos, um de apresentação do nosso curso Descomplicando a Política e a primeira aula. Então se você ainda não é membro do canal, basta se tornar membro clicando aqui ou aqui, dependendo da plataforma que você vai estar vendo esse vídeo, vai estar escrito o botãozinho embaixo, seja membro, e a partir de R$ 7,99 você se torna membro e já terá acesso às aulas que estarão disponíveis aqui no canal, pela colaboração que vocês fazem. E se você é apoiador lá no Apoia-se, você também terá acesso. Caso não seja, se torne membro do canal ou apoiador lá pelo Apoia-se, que isso vai ajudar bastante a gente a ter cada vez mais independência aqui na plataforma e não ficar dependendo apenas da monetização do YouTube. A gente está acompanhando aí que a Polícia Federal já entendeu, inclusive o próprio blog da Andréa Sadi trouxe isso alguns dias atrás aqui, que essa história de viagem excessiva do Bolsonaro e de comitivas à Arábia Saudita não é algo muito próximo da realidade de um governante, né? Até porque viagens internacionais são algo que acontece realmente no universo diplomata. Mas numa figura como o Bolsonaro, talvez eu faça até um ajuste aqui que não seja uma realidade na vida de um governante como o Bolsonaro, porque viagens internacionais fazem parte sim do calendário de um governante. Mas no caso do Bolsonaro, que tinha basicamente no calendário viagem para o Oriente Médio, viagem para o Oriente Médio, em específico, né, na grande parte dessas viagens, quando ele não ia, ele mandava representantes pelo menos em 150 viagens que se tem documentadas para a Arábia Saudita, e se voltava sempre com algum presentinho que casualmente não era registrado, não era declarado na Receita Federal, e com isso acontecia o crime de peculato, porque se não tinha declaração ali, o crime era cometido, independente de a pessoa ser ministro, ser presidente. Se não declarou, cometeu o crime, porque o trâmite legal é que se precisa fazer a declaração, mesmo dizendo que o material, né, que o presente foi um presente, e não se tinha essa declaração. Como aconteceu, por exemplo, com o relógio Patek Philippe, que até hoje não se sabe onde é que foi parar. Sabe-se que vendeu-se lá nos Estados Unidos, mas tomou chá de sumiço, escafedeu-se. O Rolex foi recomprado, segundo a investigação da Polícia Federal ali, no relatório, inclusive está lá claro isso, por cerca de, por mais do que o valor que foi pago, na verdade, né? Foram vendidos ali o Patek Philippe e também o próprio Rolex por cerca de 68 mil reais. Depois o Mauro Cid negociou ali a recompra, o ACF teria ido lá recomprado supostamente o Rolex, e o Mauro Cid foi lá e comprou as joias, e no dia 28 de março o Mauro Cid regressou ao Brasil, no dia 29 de março o ACF regressou ao Brasil, e no dia 30 de março Jair Messias Bolsonaro regressou ao Brasil. E é importante a gente falar sobre isso aqui, e antes de eu ir para o que eu quero trazer, sobre a questão do pedido de prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Porque além de ele já preencher todos os elementos para que essa prisão preventiva seja consumada, a gente precisa lembrar que no dia 27, 28 e 29, 27 é quando o Mauro Cid vai lá buscar joias,
ele já tinha a situação envolvendo ali o kit rosé e depois o kit ouro branco e outros tantos kits que foram aparecendo. As armas que a gente vai ver que vai surgindo depois ali. Então, se teve essa movimentação para recomprar e tudo mais, ele esteve sim tentando atrapalhar a investigação e isso configura elemento suficiente para o pedido de prisão preventiva. Eu vou bater sempre nessa tecla aqui porque eu respeito o trabalho da Polícia Federal, mas acho que a polícia já deveria ter pedido sim a prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro, tá? Dito isso, vamos entender aqui por que tantas viagens, né? A matéria publicada aqui na coluna da Andréa Sadi, no blog dela, traz 2 pontos importantes. O primeiro é que a polícia vai investigar por que tanto o Bolsonaro quanto a comitiva recebeu tantos presentes do Oriente Médio, em específico ali da Arábia Saudita, né, que foi o país preferido ali do Bolsonaro. Ele visitou a Arábia Saudita oficialmente 150 vezes, tá? Tanto ele quanto membros de sua comitiva. E outro ponto também que a coluna aqui, que é o blog da Andréa Sadi traz, é que um especialista consultado ali diz que o Rolex e as marcas Chopard não são marcas típicas da monarquia absolutista da Arábia Saudita em brindes, né, ou presentes para nações estrangeiras. E isso seria algo muito estranho, a não ser que isso fosse ali um pedido por parte da outra pessoa. E eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui, por quê? Porque um dos amigos do Bolsonaro era o Sheikh Zayed, que é ali o líder, né, digamos assim, do fundo Mubadala, que hoje administra ali mais de R$1 trilhão entre investidores ali, inclusive muitos deles do próprio mundo árabe. Aqui no Brasil, por exemplo, eles estavam tentando comprar o Flamengo. Eles estavam tentando fazer a negociação ali para comprar, para ser SAF, né? E um dos times que eles estariam sondando, supostamente, seria o clube de regatas do Flamengo. E como a gente tem acompanhado aí, a Arábia Saudita tem tentado vender uma imagem para o mundo menos violenta, né? Mais próxima do Ocidente. Tanto que está tentando agora fazer essa conexão através do futebol, que seria uma conexão através do soft power. Quem já fez alguns dos meus cursos aqui na internet, ou quem já participou de alguma masterclass minha, já entendeu um pouco sobre isso. Eu já expliquei, inclusive tem vídeo aqui no canal também falando sobre soft power, hard power, então se você não viu ainda, procura aí que você vai encontrar. E qual que é o ponto interessante para trazer aqui para vocês? Além da quantidade de viagens que o Bolsonaro... Eu gostei do comentário da Iniciativa Inspiração, desculpa interromper o vídeo. Fundo Muambala, é Mumbala mesmo, mas a brincadeira foi sensacional. Só pra gente voltar. Não esqueçam de compartilhar a live. Vamos bater as metas de likes também, gente, que é pra gente erguer a nossa audiência. Vamos continuar vendo o Carlito. Fez para a Arábia Saudita. Tem várias viagens que ele fez, por exemplo, para Dubai, para Abu Dhabi, especificamente ali para regiões do que a gente chama de do país, né, Emirados Árabes Unidos e outros lugares. Ele viajou para o Catar também, mais de uma oportunidade. E em algumas dessas viagens ele ganhou presentes ali, inclusive como a gente vai ver aqui nessa viagem, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, todo pomposo, publicando nas redes sociais dele aqui em 2021, que ele teria viajado, o pai teria viajado para poder fechar uma boa relação amistosa ali com o Sheikh Mohammed bin Zayed, né, que seria ali um desses líderes, né, do fundo Mubadala, inclusive também, né, o Guedes envolvido ali nessas negociações. E tem um ponto importante para a gente trazer aqui, por quê? Porque o fundo Mubadala comprou aqui no Brasil algumas coisas. Entre essas coisas, por exemplo, a refinaria Landulfo Alves na Bahia, que virou depois outro nome, né? Passou a ser chamada ali, deixa eu só ver o nome que eles passaram a utilizar lá, que eles mudaram o nome da refinaria, eles passaram a chamar Mataripe, se não me falha a memória aqui, que eles alteraram o nome lá para Mataripe, eu acho que é esse que eles botaram o nome lá. Eu só encontrar aqui que eles mudaram o nome, isso, Mataripe. Eles mudaram o nome, isso, da Landulfo Alves para Mataripe. Ela foi vendida por 1 bilhão e 65 milhões de dólares, cerca de 8 bilhões de reais, só que ela valeria no mínimo o dobro, ou seja, o Bolsonaro deu um descontinho ali de metade, né? Eles pagaram ali entre 8 e 10 bilhões de reais a menos. Tem estudos que apontavam que ela valeria, né, pelo cálculo que a gente fez na época, entre 17 e 24 bilhões de reais.
em alguns estudos. E Bolsonaro vendeu por quanto? Por 8 bilhões. Inclusive, a refinaria Landulfo Alves, que agora chama refinaria de Mataripe, ela é apontada aqui como uma das refinarias que vende o combustível mais caro do Brasil. Tanto que a Bahia passou a ser apontada ali como o estado que tem o combustível mais caro, né? Um dos estados que tem o combustível mais caro do Brasil, por conta justamente desses reajustes. Se não me falha a memória, atualmente ela tem um combustível 21 ou 23% mais caro, façam uma checagem por gentileza para eu não passar informação falsa para vocês, mais caro que o resto do país. Além de ter comprado ali, por exemplo, o fundo, a refinaria Landulfo Alves, por metade do preço, como a gente já sabe também, né? Eles adquiriram também um trecho ali do metrô do Rio, eles adquiriram também trechos de rodovias. Então, assim, dá para ver que eles estão investindo no Brasil. A gente sabe que isso também faz parte do seu soft power, mas o problema é que quando isso vem muito barato, isso chama atenção. Isso chama atenção. Então tem sim de se checar essas viagens do Bolsonaro para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, que inclui ali Abu Dhabi, para o Catar. E nessa quebra de sigilo, matéria aqui da Paola Serra, matéria aqui também do Jornal Nacional, não se vai encontrar. Deixa eu dar o crédito aqui, inclusive, para Yara Lemos, né? Porque recentemente o Congresso em Foco pegou o material meio do Pedro Zambada e não deu crédito. Tá aqui o material da Yara Lemos e aqui o material do Congresso em Foco, que foi escrito em inglês aqui, acho que é da redação deles, né? Não está assinado aqui, mas enfim. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque o que está acontecendo e vai se repetir aí é o esquema de rachadinha que acontecia quando o Bolsonaro era deputado federal, quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, e já adianto para vocês que vocês vão encontrar muito pouca coisa nas contas do Bolsonaro e nas contas da Michelle, como as mensagens, inclusive no relatório que a PF e o ministro Alexandre de Moraes divulgaram recentemente, né? Era tudo movimentado em dinheiro vivo, não era esse o medo do Mauro Cid, que eles não confiavam no sistema financeiro. Bolsonaro movimentava tanto esquema de rachadinha há tanto tempo que ele sabia que se o dinheiro passasse pelo banco ia ser capturado, ia ser rastreado. Então é meio óbvio que isto não vai estar na conta da Michelle, ou não terão valores que chamem a atenção. Sabe onde é que esse valor vai estar, como a gente viu? Na conta do pai do Mauro Cid, na conta do Mauro Cid, na conta da esposa do Mauro Cid, provavelmente. Pode ter passado na conta de alguns pastores aí também, supostamente. Inclusive o próprio pastor Capeta, supostamente pode ter passado na conta dele. Pode ter passado na conta da ex-companheira do Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ou de alguma outra pessoa do entorno. De alguns deputados bolsonaristas ali, que através de laranjas também tenham lavado parte desse dinheiro, supostamente. E outras figuras, que a gente está vendo aí, inclusive, que o nome começou a surgir e o medo começou a bater. Então, para mim, tá claro que a casa não vai nem cair, a casa já caiu. Eu vi recentemente o nosso amigo Maurício Ricardo falando do porquê que a Polícia Federal não faz as coletivas. E aqui não é um ataque ao meu amigo Maurício Ricardo, mas eu preciso responder, tá, Maurício? Não se faz coletiva, inclusive até falei isso no meu vídeo no sábado de manhã, lá na Folha Democrata, e eu não tinha nem visto o seu vídeo ainda. Mas não se está fazendo coletiva porque a Polícia Federal não quer agir no modus operandi da Lava Jato. Quem decide sobre as operações ali, quem decide se faz busca e apreensão, não, quem pede a busca e apreensão ali não é o ministro Alexandre de Moraes, quem faz o pedido é a Polícia Federal. E aí o ministro que acaba decidindo, ou quem for ali solicitado, né, que acaba decidindo se aceita ou não. E aí a Polícia Federal vai e age, mas ela age não por livre e espontânea vontade, tá? Você tem um inquérito que iniciou-se lá no Ministério Público, e a gente precisa lembrar que alguns desses inquéritos aí ainda são desenrolo dos atos antidemocráticos, a gente precisa lembrar de tudo isso, e que o Ministério Público Federal, através da PGR, aceitou abrir investigação, que muita gente esquece de citar isso também, e talvez o Maurício não saiba, mas a gente está aqui explicando também, Maurício. E a polícia não está dando entrevista, não está fazendo essa espetacularização que a Lava Jato fazia, por exemplo, porque eles querem fechar tudo para não acontecer, eu falei isso no sábado e vou repetir aqui hoje, o que aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, que quando o Dallagnol foi lá dar palestra, a entrevista, né, mostrou aquele PowerPoint com as setas apontadas para Lula, não me peçam provas, porque no crime de corrupção, né, ele não falou só isso, ele falou outras coisas também, mas a parte que ficou mais viralizada na época foi isso, né, porque me peçam provas, pois temos convicção, já que o crime de colarinho branco normalmente não deixa provas em tese, né?
Então é a mesma coisa. Então o que é que vai acontecer? A polícia está reunindo as provas. Quando a operação chegar ali ao limite, que eu acredito que está muito próximo, eles farão ali uma coletiva explicando etapa, passo a passo. E inclusive quem lê o relatório vê que está completamente diferente dos PowerPoints da Lava Jato. Está muito bem explicado ali, ponto por ponto, de onde veio o dinheiro, para onde veio o dinheiro. Diferente, por exemplo, da Lava Jato, que as pessoas eram obrigadas a citar o nome de algumas figuras para terem delação premiada, e dali a polícia, o Ministério Público fazia os materiais para as coletivas. Ali você está tendo acesso a materiais dos envolvidos, direto. Você não está tendo ninguém, não está inserindo o nome de ninguém ali. Os nomes eles estão lá e as conexões estão lá também. Então acredito que está explicadinho aqui direitinho. Qualquer dúvida, Maurício, a gente sabe que a gente é próximo, pode me chamar também aqui. Eu vi algumas pessoas criticando a sua postura, que eu acredito que foi realmente por não entender como é que funciona essa questão aí, e acho que agora explicando aqui fica claro, tá bom? Quanto às outras coisas que eu falei pro pessoal que tá acompanhando aqui nosso trabalho, aguardem, gente, a polícia já fechou cerco, a polícia já sabe que Bolsonaro é líder de organização criminosa. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Agora é aguardar e pode comprar aí a picanha, a cervejinha bem gelada, porque o dia de chegar ali, o dia de soltar fogos, comer uma picanha bem gelada, então, bem assada, uma cervejinha bem gelada, tá chegando. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo no final do vídeo pra vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Estão bem completos mesmo, Francisco e Isabel. Bom ponto aqui que você está fazendo. A documentação está muito clara e importante o Carlito explicar essa questão. Teve algumas investigações que o Alexandre de Moraes conduziu, mas não são todas e nem de longe são essas que envolvem as joias, que até escapam um pouco do escopo ali do inquérito original.